Sabe, tem imagens que parecem, nossa, parecem tiradas de um filme. Imagina só essa cena. O cheiro doce de uvas maduras no ar, um sol de outono perfeito, assim, banhando as encostas de um vale na Alemanha. É a colheita do século. Exato! A colheita do que viria a ser chamado de o vinho do século, ouro líquido. Mas, ao mesmo tempo, um silêncio pesado. Um silêncio que só é quebrado pelo choro, sabe, dentro das casas. Porque os homens jovens, os filhos, os maridos... Eles não estão lá. Não estão lá para celebrar. Eles estão a centenas de quilômetros morrendo nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Essa imagem, esse contraste brutal, é o coração da história que as fontes nos contam hoje. A gente está falando de Punderit, uma pequena aldeia no vale do rio Mosel, um lugar onde a vida sempre, por séculos, foi ditada pelo ritmo das videiras. E o material que a gente analisou para hoje é justamente um mergulho em como essa comunidade viveu isso. Uma bênção da natureza no meio da maior catástrofe humana da sua época. Exatamente. Nossa missão aqui é entender não só o que aconteceu, mas o que isso significou para as pessoas que ficaram para trás. Perfeito. E para entender o tamanho do choque, a gente precisa voltar um pouquinho para antes de 1914. As fontes descrevem uma Punderit em plena euforia, um otimismo assim quase ingênuo com a tecnologia, com o progresso. Sim, a vida era dura, o trabalho nas encostas era exaustivo, mas existia essa sensação de que o futuro seria melhor, mais moderno. E, de repente, em agosto de 1914, esse sonho ele é estraçalhado. A guerra é declarada. E a reação inicial é qual? É de um patriotismo fervoroso. As fontes são muito claras nisso. A guerra é vista como uma aventura, algo rápido, glorioso. Até o Natal a gente está em casa, era o que se dizia. A grande ilusão da Europa inteira, né? A mesma. E em Punderit não foi diferente. Cerca de 123 homens se alistam de cara. Eles partem em trens enfeitados com flores, com aquela certeza de um retorno breve e vitorioso. É a ilusão no seu auge. Essa imagem dos trens com flores me arrepia, porque a gente sabe o que vem depois. E o choque de realidade em Punderit foi incrivelmente rápido e brutal, não foi? Não demorou meses. Que meses? Demorou semanas. É aí que a realidade se impõe. Em 20 de agosto de 1914, menos de um mês depois do início, a primeira onda de choque atinge a aldeia. A primeira notícia ruim. E que notícia? As fontes registram um evento específico. A Batalha de Vagaville, na França. Em um único dia, 6 jovens de Punderit são mortos. 6. Para uma comunidade tão pequena, isso é uma catástrofe. 6 de uma vez. E para que isso não seja só um número, os registros nos dão os nomes, sabe? Joseph Busch, Edward Schmitz, Ludwig Simon. Dar nomes muda tudo. Deixa de ser estatística e vira a vida de alguém. O vizinho, o filho do padeiro, o rapaz que cantava no coral. Exato. A guerra, que era uma ideia abstrata, patriótica, de repente bate na porta. Literalmente. O carteiro com o telegrama de luto se torna a figura mais temida da aldeia. Nossa, imagino. A dor entra nas casas de Punderit. E junto com a dor, vem uma pergunta extremamente prática, desesperadora. Sim, porque dos 213 homens que foram para a guerra, ficaram para trás as mulheres, as crianças, os idosos. E aí? E aí a pergunta era, quem vai cuidar dos vinhedos? A economia inteira da aldeia, a sobrevivência de todo mundo dependia daquelas uvas. É uma questão de vida ou morte, literalmente. Como eles sequer deram conta, o trabalho nos vinhedos do Mosel é um dos mais difíceis do mundo, tudo manual e em encostas que parecem paredes. Essa era a ameaça real. Mas o que as fontes mostram é algo incrível. As mulheres não apenas assumiram o trabalho, elas se reorganizaram por completo. Não foi só força física, foi gestão. Uma organização de guerra, só que em casa. Perfeito. As fontes destacam o papel de algumas famílias, como os Schmitz e os Schneiders. Eles viram pilares da comunidade, organizando ajuda mútua para as Kriegerfrauen, que significa esposas de guerreiros. Elas criaram uma espécie de cooperativa informal de sobrevivência, então. Exatamente. Elas estavam lá arando a terra, carregando nas costas aqueles pulverizadores de cobre pesadíssimos e, claro, fazendo a colheita. Essa solidariedade é inspiradora.
Mas imagino que não tenha sido fácil. Com a fome e o estresse batendo na porta, as fontes mencionam algum tipo de conflito ou tensão. A pressão devia ser imensa. Você tocou num ponto crucial. A solidariedade era a regra, mas o desespero estava sempre ali, né? Havia uma outra frente de batalha, a fome, a frente doméstica. Isso. O governo alemão confiscou muita comida e o bloqueio naval dos aliados impedia a importação. Então, cada caloria contava. As fontes descrevem, por exemplo, o abate de porcos em casa. O que antes era uma festa, imagino. Exato. Virou um ato estratégico, silencioso, de sobrevivência, muitas vezes feito às escondidas. Cada grama de gordura, cada salsicha era vital. E os preços, claro, foram para a estratosfera. Completamente. Há um detalhe nas fontes que ilustra isso muito bem. Em certo momento, a gordura de rim, usada para cozinhar, chegou a custar 1,50 marcos por libra. Isso era muito dinheiro. Era quase o salário de um dia inteiro de trabalho braçal. Pagar isso por gordura mostra o nível de desespero por calorias. Era um luxo absoluto. Sabe, uma coisa que me chocou nas fontes foi até onde a máquina de guerra chegava. Não bastava avivar os homens, ela começou a consumir a própria aldeia, pedaço por pedaço. Me fala da história dos sinos da igreja. É um símbolo poderoso de como a guerra devora tudo. A Alemanha precisava desesperadamente de metal para munição. Então o governo começou a confiscar objetos de metal de todo o país. Inclusive os sinos. Inclusive os sinos das igrejas e até os tubos dos órgãos. Imagina a cena. A comunidade recebe uma ordem para entregar os sinos que por gerações marcaram o tempo, chamaram para a missa, choraram pelos mortos. É a trilha sonora da aldeia sendo silenciada. O próprio som da fé e da comunidade estava sendo derretido para virar bala. E essa devoração chegava até as crianças, certo, Sam? Sim, a infância foi outra vítima. Em vez de brincar, as crianças eram organizadas em grupos para coletar coisas para o esforço de guerra. Uma fonte menciona que elas tinham que coletar urtinhas para fazer tecido e folhas secas. Folhas secas para quê? Serviam como forragem para os animais, já que a ração era escassa. A inocência foi suspensa, e essa perda é simbolizada de forma trágica pela história de um jovem chamado Heinrich Blum. Quem era ele? Heinrich Blum era, segundo os registros, um estudante devoto de um mosteiro. Um jovem piedoso que provavelmente teria uma vida religiosa. Mas foi convocado. Foi convocado, forçado a ir para a frente de batalha e morreu logo no início, em 1914. A morte dele representa mais do que a perda de uma vida. Representa a perda da esperança juvenil, da própria piedade da aldeia. É como se a guerra estivesse devorando não só o futuro, mas a alma da comunidade. Exatamente. É um cenário de perdas constantes em todas as frentes. E justo quando parece que a situação não podia piorar, que o sofrimento tinha chegado ao limite, a natureza resolve aprontar uma ironia cruel em 1917, certo? Uma ironia inacreditável. Enquanto a humanidade mostrava sua pior face, a natureza decidiu ser mais generosa do que nunca. O ano de 1917 teve condições climáticas nossas simplesmente perfeitas. Tudo deu certo. Tudo. Um verão longo e ensolarado, chuvas na medida certa, um outono seco. As uvas amadureceram lentamente, concentrando açúcares e sabores de uma forma que acontece, sei lá, 1 ou 2 vezes por século. E o resultado foi o lendário Jahrhundertwein, o vinho do século. Isso deve ter tido um impacto econômico gigantesco mesmo no meio da guerra. Gigantesco. Ouro líquido. Isso não é só uma metáfora. Com a escassez geral, a demanda era enorme. As fontes indicam que os preços do mosto atingiram valores astronômicos, algo entre 4.000 e 6.000 marcos por barril. Então a aldeia estava, teoricamente, rica. Riquíssima. Os porões estavam se enchendo do que era talvez a colheita mais valiosa da história deles. E é aí que o paradoxo se torna insuportável. Você tem essa riqueza material entrando pela porta da adega e, ao mesmo tempo, Dor da perda entra pela porta da frente. A história de Gotthard Simons é o exemplo mais devastador disso. Para entender o impacto, a gente precisa saber quem ele era. ele não era qualquer um, né? Não. Simons era um homem progressista, uma liderança.
Ele tinha construído a nova escola da aldeia, ajudou a modernizar a vinificação, era um pilar do futuro de Punderis. Um homem que acreditava no progresso. Exatamente. E ali estava ele, em novembro de 1917, no meio da melhor e mais lucrativa colheita da sua vida, e é nesse exato momento que ele recebe o telegrama. Ah, não. Seu filho, Joseph Simonis, um jovem cheio de potencial, tinha sido morto em combate. A riqueza no porão virou pó. Não significava absolutamente nada diante daquele vazio. É de cortar o coração. E a tragédia não parou por aí, né? Parece que as famílias mais promissoras da aldeia foram as mais atingidas. Infelizmente, sim. Apenas uma semana depois da notícia sobre Joseph, outra família proeminente, a família Dam, também recebe seu telegrama. O filho deles, Johann Dam, descrito como o melhor aluno da turma. A grande esperança da família. A grande esperança também tinha morrido. A cada semana, a lista de mortos aumentava. O vinho do século, para essas famílias, deve ter tido o gosto de cinzas. A prosperidade material vira uma zombaria. Uma zombaria cruel. Toda aquela alegria da colheita simplesmente some. O que era para ser a maior festa da história de Punderik vira um velório a céu aberto. Um silêncio pesado. É a dissonância cognitiva no seu estado mais puro. Como você celebra a generosidade da terra quando seus filhos estão sendo enterrados nela a quilômetros de distância? É incompreensível. A bênção da natureza chega no momento de maior sofrimento, tornando a dor ainda mais aguda. Finalmente, a guerra acaba em novembro de 1918. O armistício é assinado, mas eu imagino que não tenha havido festa em Punderit. Nenhuma. As fontes descrevem um sentimento de exaustão total, física, emocional, espiritual. Não há celebração, só o alívio silencioso de que a matança tinha acabado. E aí começa a contagem final. Quais foram os números? Os números são sombrios. Dos 213 homens que partiram, 35 nunca retornaram. Para uma comunidade tão pequena, isso significa que quase toda a família foi diretamente afetada. E as perdas continuaram literalmente até o último minuto. Até o último minuto. A história de Peter Lenz. Ele era um membro do coro da igreja. Morreu em abril de 1918, 7 meses antes do fim. Nossa, tão perto. É uma daquelas mortes que parecem ainda mais cruéis, né? A fonte deixa uma nota melancólica. A voz dele faria falta quando a aldeia tentasse um dia voltar a cantar. E como se não bastasse, o fim da guerra ainda trouxe mais problemas. Com os recursos que restavam, a guerra não termina com um ponto final, mas com um longo rastro de miséria. Então, o que tudo isso significa? Ao olhar para essa história, o que a gente tira dela? Punderit sobreviveu, mas foi transformada para sempre. As famílias Simonis, Lenz, Daum, todas tiveram que aprender a viver com esses espaços vazios, né? Acho que a história de Punderit é um microcosmo poderoso da experiência da guerra, mas com esse elemento extra, esse paradoxo do vinho. Ela nos mostra a resiliência humana, a capacidade de encontrar força no caos. As mulheres de Punderit são um testemunho incrível disso. Mas também expõe a nossa vulnerabilidade. De forma brutal, a nossa vulnerabilidade diante da história. E a forma como uma bênção, como essa colheita lendária, pode ser ressignificada pela tragédia. O ouro líquido fica para sempre manchado por lágrimas. Não tem como separar uma coisa da outra. Exatamente. E isso levanta uma questão importante, que fica para nossa reflexão. Como uma comunidade processa a memória de uma bênção que está para sempre ligada a uma tragédia? É uma boa pergunta. O vinho de 1917 foi celebrado nas décadas seguintes como uma conquista ou foi bebido em silêncio como uma relíquia da dor? Essa tensão entre a abundância da terra e o vazio deixado pela guerra nos desafia a pensar sobre o que realmente valorizamos e como as marcas da história definem não só o passado, mas como uma comunidade se reconstrói e principalmente como ela se lembra